deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Não seja aprisionado pela solidão. Você não foi criado pra viver assim. Não deixe que as lágrimas embaçem teu olhar, nem que elas te impeçam de enxergar o que Deus tem preparado para ti. Você não pode se prostrar diante dos problemas. Levante a cabeça, Deus te diz: não temas. Creia que essa tempestade vai passar. Assim como é provado o ouro, o Senhor te prova. Te passa pelo fogo, mas depois te aprova. É o trabalhar de Deus pra te aperfeiçoar. Você tem um dom. Você não é obra do acaso. Assim como o oleiro que constrói o vaso, o Senhor te fez com suas próprias mãos. Você tem um dom que está sentado no trono de glória, escrevendo cada frase da tua história, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido pra ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo. Não foi pra ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido pra ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido pra ser vencedor. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, ouvintes do Momento da Palavra. Sexta-feira, dia especial. Uma noite que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Sejam bem-vindos. Está no ar o Momento da Palavra. Shalom Adonai. Cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido pra ser vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo. Não foi pra ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido pra ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido pra ser vencedor, mas a vitória é tua. A paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Shalom Adonai. Grande é o Senhor com as maravilhas que tem esta noite para a minha vida e para a sua vida. Sejam bem-vindos. Senhor, meu Pai, grande, eterno, boa noite, Jesus. Aleluia. Que esta noite o Deus eterno, o Deus da alegria, o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus das infinitas misericórdias, Senhor Jesus, esta noite, esta mensagem, o Senhor sabe que precisa chegar aos corações de homens e mulheres que esperam a tua palavra. Ó meu Deus, nada seremos e nada somos se o Senhor não entrar com providência de misericórdia e de amor. Deus eterno, Deus Pai, Deus poderoso, Deus
Deus grande, eu clamo aqui da terra juntamente com o teu povo, nesta live, neste culto, nesta mensagem, para que o Senhor, por infinita misericórdia, ouça nossos clamores, os pedidos de socorros, meu Pai. Hoje, meu Deus, nós estaremos meditando em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Não temas, ó igreja, não temas, mulher, não temas, homem. Deus tem uma palavra para você. Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração essa noite. Nós sabemos que os tempos não são fáceis. Nós estamos perseverando. Nós aprendemos a viver um dia a cada dia, para não ficarmos ansiosos, para não ficarmos preocupados, pois se nós vivermos o dia de amanhã hoje, não suportaremos. O de ontem já passou, hoje é este dia. Esta mensagem vem diretamente de Deus, através da palavra, em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Assim diz o Senhor à igreja: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Minha irmã e meu irmão, eu fico em oração, eu não fico em julgamento. Eu fico em oração, mas eu não julgo as pessoas, pois eu sei que os tempos não são fáceis. Muitas pessoas estão sofrendo e caladas. Eu quero falar algo hoje para você, que nos dá a oportunidade de Deus te confirmar uma palavra revelada para a sua vida e a minha vida. Deus não foi à cruz do Calvário para morrer com tanta luta e sofrimento e deixar a angústia e a tristeza em mim e em você. Deus levou isso tudo, meu irmão e minha irmã. E a igreja tem que abrir os ouvidos e os olhos e os corações para ouvir e sentir e enxergar o que Deus está querendo falar à igreja essa noite. Nós temos acompanhado os noticiários. Os governos estão preocupados com o aquecimento global, a camada ozônica, o desmatamento das florestas. Amém. Vamos cuidar da camada ozônica, do aquecimento global e das florestas, rios e mares e lagos. Mas estão esquecendo das famílias, de homens e mulheres. O que é que adianta sobreviver às florestas, os mares e os rios e os lagos, e o aquecimento global for equilibrado, se o povo sofre, se o povo está sendo humilhado e pisoteado e perseguido? Eu gostaria que os governos humanos, as nações, os países que se consideram os mais fortes e poderosos se reunissem
mas para se preocupar e dar atenção à humanidade, que sofre com uma morte silenciosa, e poucos se reúnem para falar sobre uma das piores mortes silenciosas: a tristeza. A tristeza é uma morte que vai matando no silêncio. A tristeza é uma morte silenciosa e assistida por quem está triste. A pior morte que tem é a morte de um paciente que é assistido dia a dia. Quando uma pessoa morre de uma enfermidade, de um infarto fulminante, não sente dores, nem sabe que morreu. Mas quando a morte é assistida, ou seja, física ou emocional, é terrível. Mas a tristeza é uma morte silenciosa, que está matando homens e mulheres dia a dia. E poucos estão falando sobre essa morte silenciosa, que é a tristeza. E quando se descobre que foi a tristeza que matou um homem ou uma mulher, é quando se encontra um corpo estirado através de um suicídio. Eu fico pensando no valor da vida, no valor que Jesus fez na cruz do Calvário. Este livro em que eu leio, a Bíblia Sagrada, ela deveria ser distribuída por todos os governos dos 4 cantos da terra, de graça. Se tem algo que deveria ser proibido vender na terra, seria a Bíblia. Eu sou de um país chamado Brasil. Hoje moro nos Estados Unidos, uma pátria que me recebeu como missionário, porque foi o Senhor Deus que me enviou. E eu amo esse país, mas amo o meu Brasil, mas amo as nações. Mas a minha primeira pátria é o céu, a segunda é o Brasil e a terceira é os Estados Unidos. Eu sou de uma época em que eu estudei em escola pública, quando funcionava a escola pública. Eu falo a várias nações hoje. Eu falo aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Canadá, à Inglaterra, ao Japão, à China. Eu falo à Holanda, ao México, a Portugal. Eu saudo todos vocês com amor de Cristo, a Israel, a Jerusalém, ao Canadá. E no Brasil eu estudei numa escola, eu não sei se existe mais, polivalente. Era uma escola pública na Bahia. E o governo estadual e federal nos mandavam os livros sem nenhum tipo de custo. Livros de melhores qualidades. E na capa dos livros tinha um carimbo: é proibido a venda deste exemplar. É proibido a venda deste exemplar. Livros escritos por homens, inspirados por homens, para formarem professores, doutores. Esses livros eram de graça. Este livro, a Bíblia, é um dos livros mais vendidos na terra e um dos mais caros que tem. Tem Bíblias que muitos não podem comprar, são muito caras. Eu fico triste quando eu tenho que pagar sobre uma Bíblia. Eu sei que tem um custo, eu sei que tem um preço da impressão, mas os governos
investem em tantas coisas. Os governos investem em tantas coisas ruins, sem retornos, em algumas coisas boas, com retornos. Por que não investe na Bíblia e distribui de graça e acaba com essa comercialização mercenária, capitalista? Se Jesus hoje estivesse vivo, fisicamente, eu acredito que ele ia chicotear muitas gráficas que impressam essas Bíblias. Algumas fazem por amor a Cristo, outras fazem por amor ao dinheiro. Eu quero dizer a você que a Bíblia, ela pode salvar uma vida. Uma live pode salvar uma vida. E quando eu peço para você compartilhar essa live, é porque eu sei que quem fala comigo é o Deus de Israel. E eu leio a Bíblia do Deus de Israel. A tristeza é uma doença silenciosa. Ela está matando homens e mulheres, pessoas lindas, maravilhosas, pessoas especiais. E a tristeza, ela não vê idade, ela não vê cor, nem classe social. Ela vê a pessoa que está mais vulnerável, e a tristeza entra. E às vezes o parceiro que está ao lado, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, alguém, não detecta a tristeza. É um dos motivos que o pastor, quando ele tem chamado, a primeira característica que eu vejo em um pastor é se ele tem um chamado de Deus. Se o pastor ele tem chamado, ele tem cheiro de ovelha. Mas às vezes a ovelha se esconde do pastor, e o pastor não pode sentir o cheiro dela. Às vezes alguém que está ao seu lado, você não sente o cheiro da morte silenciosa na vida daquela pessoa. A tristeza. Tem muita gente morrendo em silêncio, e quando vai a óbito, é a tristeza que matou. E a tristeza, ela tem uma arma muito perigosa e condenada na Bíblia: o suicídio. E Deus, ele não deixou a tristeza nem para mim, nem para você. Deus, ele deixou essa palavra, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não deixou a tristeza, Deus levou a tristeza. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Torna-me a dar a alegria. Em Salmos 126, versículo 5 e versículo 6, o salmista diz: os que semeiam em alegrias, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmista fala no Salmos 126, 5, 6, os que semeiam com alegria. Deus não disse os que semeiam com tristeza. Deus está falando: plante, acredite, invista com alegria, porque você vai colher com alegria. Não, o Senhor diz assim: os que semeiam em lágrimas, não com alegria. Você está entendendo agora? Com lágrimas.
Ele está falando de pessoas que estão tristes, não que estão alegres. Pessoas que estão angustiadas, preocupadas. Ele não está falando com a pessoa que planta com alegria, é com lágrimas de choro. Cegarão com alegria. Às vezes você está plantando algo na sua vida e chorando, está triste e abatido e abatida, mas a sua alegria está no Senhor. Na parte B ele fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Voltará sem dúvida com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Às vezes alguém está calado, está sorrindo, mas dentro está chorando em lágrimas. Eu quero hoje tocar no coração, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, esta mulher e este homem que está plantando, que está levando a preciosa semente, andando e chorando. Eu quero declarar no Salmo 126, 5, 6: você vai voltar sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas existem pessoas que não estão conseguindo voltar de seus quartos, de suas cozinhas, de seus closets, de suas garagens. Não estão conseguindo voltar, porque quando sente a falta de quem foi e não voltou, é porque está morto, está morta. Tem pessoas indo para os seus quartos, para seus closets, para as suas garagens, para as pontes, para os montes, os espinhadeiros, tirar suas próprias vidas. Não estão voltando com alegria, não conseguiram voltar. Eu quero dizer a você que está perto, com essa morte silenciosa que é a tristeza, que você está perto de cometer uma loucura. Deus diz: você vai voltar sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos de alegria. Não tire a sua vida, mulher. Não tire a sua vida, homem. Não se mate. Porque Deus, ele tem uma promessa em Salmo 126, 5, 6. Voltará sem dúvida com alegria. Mas existem pessoas que se afastaram da alegria, que se afastaram da leitura bíblica, que se afastaram dos jejuns, que se afastaram de pessoas que têm uma espiritualidade elevada e estão andando com pessoas abatidas e tristes. E aí se abate ainda mais. Procure andar com Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Procure andar com pessoas que estejam bem espiritualmente para te fortalecer, minha irmã e meu irmão. Alguém tem que sentir que você está morrendo, que você está com a morte silenciosa, que é a tristeza. Não tem justificativa para mim e para você na Bíblia, em nenhum momento nós tirarmos as nossas vidas, porque quem dá vida, quem mantém e quem tira é o Senhor, somente Ele. Em Salmos capítulo 6, versículos 6 e 9, o salmista diz: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração.
O Senhor aceitará a minha oração. Minha irmã e meu irmão, eu não sei como você está. Deus tem um poder de alcançar essa live em países que eu não sei nem se eu vou visitar ainda. Não importa se você pecou, minha irmã e meu irmão. Não importa se você está com medo de um escândalo na sua vida. Não importa se você pecou ao ponto de ser motivo de escândalo, de ser escarnecido ou escarnecida. Não tire a sua vida. Enfrente o escândalo, enfrente o pecado, enfrente o seu erro de frente. Porque Deus tem perdão para você. Deus tem misericórdia para você. O escândalo não é maior do que o amor de Deus. A vergonha não é maior do que o amor de Deus. A humilhação não é maior do que o amor de Deus. Tem muitas pessoas que não estão mais conseguindo viver. A Bíblia diz em Salmos 126, versículos 5 e 6: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará. Você vai voltar, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos da colheita. Molhos da colheita. Não tire a sua vida. A tristeza é uma morte silenciosa. A angústia é uma morte silenciosa. A depressão é uma morte silenciosa. E nós não podemos aceitar essa morte. Eu quero falar para você agora. Se levante. Deus tem vitória para você, mulher e homem. Saia dessa tristeza e dessa angústia. Jeremias 29, ele diz que o pensamento de Deus é de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A voz de Satanás, ela é mentirosa. Ela quer que eu e você cortamos nossos pulsos, nos enforcamos e nos envenenamos. Satanás é mentiroso. É o pai da mentira. Veio para matar, roubar e destruir. Deus, nosso Senhor Jesus, veio para salvar, para libertar e dar vida abundante. Se tem uma voz falando no seu ouvido, se mate, se mate. Ouça essa mensagem hoje. Não se mate por ninguém, nem por pai, nem por mãe, nem por filhos, nem por marido, nem por esposa, nem por pecado nenhum. Não vale a pena. Enfrente a vergonha, enfrente a escassez, enfrente a doença, de frente, porque Deus vai chegar a tempo. Deus vai chegar a tempo para mim e para você. Deus não vai desamparar. Nunca houve tanto suicídio como esses últimos anos. Pessoas estão se matando, deixando marcas profundas para quem está vivo, deixando marcas em marido, em filhos, em filhas, em pais, em amigos. Eu quero dizer a você que Deus, Ele levou a sua tristeza e a minha. Nada justifica o suicídio, nada justifica você esquecer do sacrifício da cruz do Calvário. Jesus não se suicidou. Jó perdeu os filhos, o dinheiro, os amigos, a saúde e as finanças. E até a mulher de Jó abandonou ele. Mas Jó não cortou os pulsos e não se matou. A Bíblia diz que Jó coçou com caco de telha. Caco de telha corta, sangra. Jó podia cortar os pulsos e a garganta, a jugular. Jó coçou a lepra, mas clamava, glorificava. E Jó voltou com os molhos na mão, com a colheita da restituição, da cura, de uma mulher restaurada.
de novas filhas lindas e abençoadas, de um casamento abençoado e as finanças restituídas, a saúde restituída. Minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus, faz essa mensagem de hoje chegar nos quatro cantos da terra para nós, para que Deus não requeira meu sangue e teu sangue. Tem pessoas te tirando suas próprias vidas por essa morte maligna e silenciosa que é a tristeza. Se você sabe que alguém está em pecado, não acabe de matar essa pessoa. Não mate um homossexual, não mate uma lésbica, não mate um drogado, não mate uma prostituta, não mate um pecador, não mate um maçom, não mate um ateu, não mate um agnóstico, não mate quem não crê no teu Deus, não mate os luminatis, não mate. Leve palavra de vida, pelo amor de Deus. Jesus morreu por todos para se converter. Jesus, ele não deixou essa prática maligna, que é essa morte silenciosa. Isso é Satanás. Satanás só fez um projeto, a mentira, querer transformar a alegria em mentira. Ele só tem um projeto, a mentira. E a mentira é do maligno, e o maligno está acorrentado nas trevas. Igreja, Jeremias 29:11, os planos de Deus, os pensamentos de Deus é de paz e não de mal. Pare de pensar que Deus tem coisa ruim para mim e você. Deus pode me castigar, Deus pode me exortar, Deus pode me corrigir. Eu tenho que aceitar a correção e a exortação, porque eu sei que Ele só vai ao limite certo. Deus não quer matar você e nem a mim. Deus não quer matar o pior pecador na terra, Ele quer salvar. Se você adulterou, se você roubou, se você cometeu um genocídio, se arrependa agora. Converta teu coração a Jesus Cristo, porque Ele vai julgar a tua causa com misericórdia. Não vamos aceitar essa morte silenciosa de nossos irmãos, dos filhos de Deus, que é a tristeza. Vamos parar de perseguir, meu irmão. Nós não viemos como perseguidores, nós viemos como libertadores do povo de Israel. Nós viemos para libertar os pecadores, porque um dia esse que vos fala estava no mundo do pecado, e alguém estendeu a mão com o evangelho de Deus para mim. Multiplique esta palavra, leve essa palavra para as pessoas. Tem homens e mulheres com a morte silenciosa, que é a tristeza e que é a angústia. Muitos estão se preocupando só em correntes e campanhas de oração. Muitos estão querendo subir aos montes só para pedir bênção material. Meu irmão, sobe no monte também e pede para matar a tristeza do povo na terra. Deus vai cobrar de cada um de nós, se nós agirmos com omissão. Se nós formos omissos, os omissos não entrarão no reino do céu. Se é para lhe perseguir porque você prega a verdade, seja perseguido, mas não abandone os que estão tristes e angustiados. Deus, Ele não trabalha na possibilidade, mas Deus só entra na impossibilidade. Deus não trabalha na possibilidade, mas sim na impossibilidade. Quando tudo é possível a mim e você, Deus não move as mãos. Deus só move as mãos quando tudo se torna impossível. E tem muita gente vendo que é impossível e está se matando. Deixa Deus mostrar a você que Ele é Deus do impossível. Como é que você vai conhecer o caráter do Deus de Israel se você não enfrenta as impossibilidades? Mas você pode estar falando: pastor, eu estou há muitos anos vivendo a impossibilidade. Não importa. Vai até o último momento da sua vida. Vai velhinho,
com a pele enrugada, vivendo a impossibilidade. Vá! Mas vai valer a pena, porque você vai entrar no céu com o Deus do impossível. Eu estou clamando e profetizando, repreendendo a morte silenciosa nas famílias, que é a tristeza. Hoje nós estamos vendo um movimento nas ruas, nas igrejas, nas televisões, só sobre prosperidade. O que é que adianta ter prosperidade financeira se está com a morte silenciosa dentro, a tristeza? Primeiro vamos trazer a alegria, vamos trazer a esperança, a fé, a ação, para depois vir os bens materiais. Porque a casa linda, o jatinho, o jet ski, os carros, os milhões, os bilhões, os trilhões não mata a tristeza. Em um momento o dinheiro vai maquiar a sua alegria. O dinheiro é um perigo se não tiver alegria espiritual, porque o dinheiro é um pó que maqueia durante um tempo, vai lhe dar uma falsa alegria. Aí quando o dinheiro, conquistas materiais, e se você não tirou a morte silenciosa, que é a tristeza, o dinheiro não entra na alma. O dinheiro entra no bolso, entra nas contas dos bancos, das bolsas de valores. Tem milionários, bilionários que estão se suicidando. Tem pessoas que não têm dinheiro, que estão se suicidando. É a morte silenciosa, é a tristeza. Eu quero dizer a você que Jeremias diz através do Espírito Santo de Deus: meus pensamentos é de paz e não de mal. Meus pensamentos é de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Levante, olhe para o céu, e se você não vê nada, se você não ouve nada, lembre da mensagem que Deus deu a Jeremias: eu tenho paz, eu não tenho mal. Lembre dos salmistas 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você voltará da sua tristeza, do seu quarto de amargura, com alegria. Tem pessoas se escondendo para se matar. Quer se esconder? Se esconde para orar e para clamar. O Senhor diz: quer falar em línguas, quer orar muito, se esconda no seu quarto, mas não se mate. Porque o suicídio não tem volta. O suicídio não tem misericórdia, não tem perdão. Eu quero dizer a você: alguém tem que falar. Não se mate, não se suicida. A sua vida tem valor, mulher, homem. Jesus te ama. Jesus não se suicidou na cruz do Calvário. Jesus morreu para não ter suicídio em mim e em você. Jovem, não tire a sua vida. Mulher, ancião, velho, não tire a sua vida. Vá até o fim. Enfrente tudo, porque a tristeza não vai mais entrar em sua vida. Essa morte silenciosa eu repreendo da tua vida e da minha vida. Comece a observar quem está ao seu lado a partir de hoje. Quem sabe está com a morte silenciosa e você não sabe. E você está se segurando para falar uma palavra de Deus. Não segure. A Bíblia diz no livro de Tiago que nós temos que frear a nossa língua para não falar o mal. Mas vamos soltar a nossa língua para falar do livro da vida, o livro que liberta, o livro que cura, o livro que salva. Não seja um crente 007, um crente disfarçado. Não seja. Pode ter alguém na fila em que você está, na fila de um banco, de um ponto de ônibus, de uma padaria. Pode ter um balconista, um cliente, um colega de trabalho que precisa de uma palavra